Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. Vamos falar de Libertadores da América, Colo-Colo e Fluminense, né? O atual campeão da competição entra em campo mais uma vez. Vamos analisar os melhores mercados para essa partida e quem vai me ajudar nessa missão é ele, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos analisar esse jogaço da Copa Libertadores, começando a chegar na reta final, né? O retorno já aí da fase de grupos. Vamos trazer números, estatísticas, um embasamento interessante do Colo-Colo e do Fluminense para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Esse jogo que vai acontecer nesta quinta, né, às 9 horas da noite, lá no estádio Monumental Davi Arellano, lá no Chile. O Colo-Colo que tem o goleiro Cássio aí no seu escudo, Matheus. Bela homenagem aí ao goleiro corintiano. O jogo vai ser às 9 horas da noite lá no estádio Monumental Davi Arellano, jogo pela 4ª rodada. Os times já se enfrentaram no turno de ida, né, dessa primeira fase. Lá no Rio de Janeiro foi 2-1, Matheus. Foi um jogo equilibrado, né? Sim. O Fluminense abriu o placar, o Colo-Colo empatou. E aí o Fluminense conseguiu fazer o segundo gol, mas eu lembro do jogo e revendo as estatísticas, jogo equilibrado, né? Posse de bola, finalizações ali, foi meio parelho. E acredito que é o que a gente espera aí para esse confronto, né? Um jogo difícil, são duas equipes irregulares aí quando a gente analisa, né? Inclusive, já pode puxar aí a cartela de como chegam as equipes pra gente dar uma analisada aí. Nos últimos 5 jogos, bem parecido, né? Isso. As duas equipes, elas têm 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, certo? Mas, do lado do Fluminense aqui, eu gostaria de relativizar um pouco, porque uma dessas vitórias do Fluminense foi pela Copa do Brasil, né? Que atuou como visitante, mas o jogo nem foi fora de casa, né? Que foi diante do Sampaio Corrêa. A partida não aconteceu no Maranhão, e sim no Espírito Santo. Ou seja, era mais um mando do Fluminense do que da equipe do Sampaio. A outra vitória foi diante do Vasco, que é uma equipe que também esse ano não faz uma boa temporada. E os outros jogos aí, o Fluminense tomou um 3-0 do Corinthians, que ressuscitou o Corinthians. Ressuscitou o Corinthians. Né? Empatou com o Atlético Mineiro depois de abrir 2-0 e tomar um empate. O time do Atlético não jogou com o Hulk ali também, não vem fazendo jogos muito interessantes, não vem enchendo os olhos do torcedor tricolor. E do lado do Colo-Colo é uma situação também ali bem mais ou menos, né? O time é apenas o 5º colocado, né, do Campeonato Chileno, se esperava um pouco mais. Então a tônica para esse jogo aí seria o quê, Fábio? Pois é, né? Duas equipes que são bem parecidas até na pontuação, né? O Fluminense lidera o grupo com 5, o Colo-Colo tem 4, aí na sequência tem Cerro Porteño e Alianza Lima, né? Ali também buscando uma vaga na próxima fase. É um jogo equilibrado, tá? O Fluminense tem uma dificuldade muito grande de vencer jogos fora de casa. Sim. Né? Até acho o Fluminense favorito, mas quando a gente lembra os jogos fora de casa do Fluminense, e a única vitória nos últimos 7 jogos, né, Matheus? 8 jogos. 8 jogos, né? do Fluminense fora de casa. Foi um jogo que quase praticamente foi em casa, né? Foi em casa, foi na Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, lá no Espírito Santo, campo neutro. Exato. Né? Então é um time que tem, até na Libertadores empatou os 2 jogos Fora. Que fez fora de casa. Então, apesar de acreditar no favoritismo do Fluminense, acho arriscado apostar na vitória por essa sequência, né? E desde o ano passado, na verdade, né? O Fluminense tem essa dificuldade de conquistar bons resultados longe do Maracanã desde a temporada passada. Então, apesar do favoritismo do tricolor carioca, acho que o resultado final para esse jogo é mais complicado, Matheus. Inclusive, eu até diria que o favoritismo é um pouquinho para o lado do Colo-Colo. Claro, o Fluminense, ao meu ver, tem um elenco mais qualificado. Para vencer? Isso é um fato. Acredito que sim. A vitória, ao meu ver, está um pouco mais fácil de acontecer pro lado do Colo-Colo que do Fluminense. O 0-0 do Colo-Colo com a Alianza Lima no jogo passado em casa. 1-1, né? Foi 0-0? Foi empate. Enfim, foi um empate que aí eu já não tenho tanta confiança, porque o Alianza é o time ali, talvez o mais fraco do grupo, o Colo-Colo teve dificuldade, então não sei se vai conseguir contra o Fluminense. Meu palpite é um empate para esse jogo. Eu também. Um empate com gols. Acredito que 1-1 ou 2-2 é o mais provável de acontecer. Vamos ver os padrões das equipes? Vamos trazer. Mais estatísticas aqui pra gente... O Colo-Colo, ele vem uma temporada meio que irregular, mas o momento dele é de invencibilidade. Os últimos 4 jogos não perdeu nenhum. Né? Do lado do Fluminense, a gente traz 2 estatísticas, já que o confronto direto, né, a gente não tem um retrospecto muito grande, teve recentemente, foi só esse primeiro jogo aí que o Fluminense ganhou de 2-1. Então, em termos do tricolor carioca, a gente tem o mais de 2,5 gols, que aconteceu em 6 das últimas 8 vezes. Também é um reflexo do estilo de jogo de Fernando Diniz, né? Um time muito ofensivo, quando tá perdendo, vai pra cima com tudo, né? Buscar o resultado. Quando tá ganhando também. Pois é, quando tá ganhando também. E aí a gente traz justamente o que você falou, Fábio. Fora de casa, o Fluminense ele só tem uma vitória dos últimos 8 jogos que disputou. E essa vitória foi contra um time de Série C, que o fora de casa foi praticamente em casa, né? Não foi nem no campo do visitante, né? Foi uma condição adversa. Então,
Desconsiderando essa partida, as últimas 7 que de fato o Fluminense atuou como visitante, ele não ganhou nenhuma, né? Então, quando eu falo do favoritismo a favor do Colo-Colo para esse confronto, é levando em consideração esse contexto. Não que eu ache o Colo-Colo um time melhor do que o Fluminense. Não, o Fluminense é mais qualificado, o atual campeão da Libertadores, tem boas peças, inclusive tem o poder de desequilibrar o jogo maior do que o do Colo-Colo. Mas trazendo o contexto atual das equipes, o cenário do jogo, a partida acontecendo no Chile, eu vejo um favoritismo um pouquinho maior pro lado do Colo-Colo. Vamos dar uma olhada. Vamos no nosso momento Bet Nacional. Vamos ver como está, por exemplo, Matheus, uma dupla hipótese Colo-Colo? Vamos ver. Inclusive pelas odds a gente já vê que o cenário é de leve favoritismo para o Colo-Colo. É o que as odds dizem, né? A gente tem uma cotação de 2,53 para a equipe chilena e 2,87 para a equipe tricolor. Ou seja, um leve favoritismo para o Colo-Colo que tem uma cotação menor, né? Acho difícil o Colo-Colo vencer o jogo? Sim, inclusive meu palpite é um empate. Mas, levando em consideração esse retrospecto aí muito ruim do Fluminense atuando fora de casa, em termos de resultado final, se for para prever a vitória de alguém aqui, eu tenderia um pouco mais para o Colo-Colo, mas não apostar de fato na vitória do time chileno, e sim no empate e nula aposta. Você até mencionou aí o dupla hipótese, mas tá muito uma baixa. cotação 1,40, é muito baixa para se apostar pré-jogo, e também não dá para recomendar isso pro ao vivo, porque a tendência é que a odd vá caindo, a menos que o Fluminense faça 1-0. Exatamente, aí vale a pena. Talvez não possa valer a pena, né? Se o Fluminense abrir o Fluminense pode também apresentar um bom jogo, Isso. né? A gente não sabe. Então, para o pré-jogo, a recomendação aí em termos de resultado final, antes da partida começar, é o empate no aposta do Colo-Colo, que está lá embaixo. E a gente tem uma cotaçãozinha boa aí, né? Uma cotação interessante, porque caso a partida termine empatada, que eu acredito que seja até o mais fácil de se acontecer, o dinheiro é devolvido para o apostador. Uma oddzinha 1,76 para o empate no aposta do Colo-Colo. Se você apostador confia mais no Fluminense, eu também não recomendaria apostar na vitória do tricolor carioca, mas sim no empate no aposta, que tem uma cotação de 1,99. Mas eu particularmente fico mais com o Colo-Colo. Mercado de gols, Matheus, dá para esperar muito ou poucos gols? Eu, inclusive, prefiro, a melhor recomendação seria fugir do resultado final. Afinal, são duas equipes aí um pouco instáveis, digamos assim. Isso. Eu focaria em gols, de fato. E a gente tem uma cotação boa aí para o mais de 2 gols, pagando 1,67, né? O site, ele está precificando que vai sair poucos gols, coisa que a gente não observou muito analisando as estatísticas das duas equipes. O Fluminense, em 6 dos últimos 8 jogos, saíram 3 gols ou mais, né? E a Bet Nacional, ela está prevendo aí que para sair mais de 2,5 gols é uma cotação de 2,23, é muito alto. Então você pode se precaver ainda mais e apostar no mais de 2 gols. O que acontece aqui? Se sair exatamente 2 gols, ou seja, se a partida for 1-1 ou 2-0 para uma das equipes, você não perde dinheiro, certo? Você só vai perder dinheiro se sair 0 ou 1 gol. Ou seja, se sair menos de 1,5 gols, é o único cenário que você vai perder dinheiro, certo? Se sair exatamente 2, você já está protegido. E se sair 3 ou mais, é green. Eu acredito que exista uma tendência maior de sair 3 ou mais do que sair até 2. Eu também acho, né? O Fluminense, mesmo fora de casa, acho que vai buscar, vai buscar o resultado, né? Ele está ali muito próximo das demais equipes que vêm logo atrás, então perder pontos pode até... tudo bem que os últimos 2 jogos do Fluminense vão ser em casa, mas pode complicar um pouquinho aí em termos de classificação ou até a liderança do grupo. Né? Então acho que o Fluminense mesmo fora de casa, pelo seu estilo de jogo, que todo mundo já conhece do Fernando Diniz, vai jogar pra frente. Eu acho que pelo menos 2 gols. Pelo menos 2 gols a gente tem e já tá protegido ali, né? Se for o caso. Deve rolar pelo menos 2 gols. É isso, Matheus. Perfeito. Em termos aí de dicas para esse confronto, né? Vamos fazer o nosso recap. A principal recomendação, o mais de 2 gols, pagando 1,67. Lembrando que aqui é o mercado asiático de gols, né? Se sair exatamente 2 gols, o dinheiro é devolvido. Em termos de resultado final, a expectativa é de um leve favoritismo para o Colo-Colo, por isso a recomendação seria no empate e nula aposta a favor da equipe chilena, pagando 1,73? Foi isso? 1,73? Está aparecendo aí na tela para você, certo? Se a partida terminar empatada, o dinheiro é devolvido para o apostador. É isso, fechamos mais uma edição do Bets do Dia. Agradecemos demais a sua audiência e curte, compartilha, se inscreve no canal, enfim, acessa o nosso site e segue nas redes sociais também, né, no Instagram, no X, né, o antigo Twitter, TVBet, para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do seu guia definitivo de apostas, diariamente com vários conteúdos para você. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto, valeu.